Outra coisa que nós também temos que compreender quando falamos aí do disco rígido, observa que eu tenho então um disco do meu disco rígido, contendo uma trilha aqui destacada em amarelo, e eu posso imaginar um disco rígido com vários discos, porque claro, nós temos discos rígidos que podem ter vários discos dentro daquele disco rígido. Nesse caso aqui estou te mostrando 3. E existe, observa aqui, ó, várias trilhas que eu estou destacando em amarelo. Um conjunto de trilhas, observa, conjunto de trilhas, de mesma posição em diferentes discos desse disco rígido, nós vamos chamar isso de cilindro. Observa a imagem de novo, ó. Aqui eu tenho um conjunto de trilhas de mesma posição, só que em diferentes discos desse disco rígido. Essas trilhas de mesma posição em diferentes discos daquele disco rígido formam o que nós chamamos de cilindro. Então, cilindro, conjunto de trilhas de mesma posição em diferentes discos do disco rígido, o que também é definido na formatação física. Olha quanta coisa é definida na formatação física. Aliás, importante nesse ponto até recapitular. Professor, me diz o que a formatação física define então e o que a formatação lógica define. Primeiro, a formatação física é aquela feita pelo fabricante, certo? Nessa formatação física se define a quantidade de trilhas, se divide essas trilhas em setores, que tem 512 bytes, e um conjunto de trilhas de mesma posição em diferentes discos do disco rígido, isso é chamado de cilindro. Então, trilhas, setores e cilindros são definidos na formatação física pelo próprio fabricante. O que sobra para a formatação lógica, aquela que o usuário pode realizar? Bem, o usuário pode realizar o sistema de particionamento, o usuário pode definir o sistema de arquivos, NTFS, FAT32, o usuário pode definir também o que nós chamamos de tamanho da unidade de alocação, ou tamanho do cluster, que é o menor tamanho que um arquivo pode ocupar quando armazenado em disco. Tudo isso é definido na formatação lógica pelo próprio usuário. Belas dicas, então, sobre o disco rígido e o seu processo de formatação, tanto a formatação física quanto a formatação lógica, certo?